Muito bom dia, senhores. Aqui é o engenheiro Marco Antônio Lomba. Estamos gravando esse vídeo em atenção à solicitação do Dr. Aécio para colaborar com a melhoria da qualidade e das informações acerca dos laudos e pareceres de engenharia e de perícias técnicas. Vamos falar sobre a fotografia em laudos e pareceres de engenharia, uma pincelada rápida. Isso aqui não é um curso de fotografia, não é um curso de como fazer laudo, mas vai ter o objetivo de melhorar ou de alertar os colegas aí na hora de fazer as fotografias que vão fazer parte de um laudo de vistoria. Bom, senhores, um breve histórico da fotografia. A câmera fotográfica basicamente é uma caixa escura que tem um furo por onde passa a luz, e nós podemos controlar a abertura desse furo e o tempo que essa luz fica passando por esse furo. Essa luz sensibiliza alguma coisa no fundo dessa caixa que então produz a fotografia. Rapidamente, só para a gente ter o conceito em mente do que é uma máquina fotográfica, seja uma máquina mesmo ou mesmo um celular. Nesse slide a gente pode ver a evolução das máquinas fotográficas, desde o daguerreótipo, que é a primeira lá de madeira, né? Essa daqui que era feita ainda de madeira, até os nossos celulares aí, que antigamente vinham com 3 câmeras, agora já tem celulares com 5 câmeras, flash, etc e tal. E aqui uma menção do que se pode esperar para o futuro, que a gente não tem ideia. Lá em cima, o Bryce Bayer, que é o inventor da foto digital, com a primeira máquina digital. Isso aconteceu lá pelos idos de 1976. Um corte de uma máquina fotográfica que tem um sensor, que é aquela parte vermelha que os senhores veem aqui, por onde a luz passa, através do furo que falei, e a gente enxerga através desse viewfinder aqui em cima, uma imagem refletida num pentaprisma que fica lá na parte superior da máquina fotográfica. Essa luz sensibiliza aquele sensor ali atrás e se forma a imagem, no caso da digital. As fotos digitais, elas têm qualidades diferentes de acordo com os megapixels que são capturadas. Quanto mais megapixels os senhores puderem colocar nos seus equipamentos para capturar suas fotos que vão nos laudos de vistoria, melhor será a qualidade final desse produto, dessas fotos. A gente não pode encontrar, por exemplo, o que nós encontramos nesse laudo aí, que acabo de mostrar aos senhores ali, que ressalta em vermelho, onde o perito escreve: o reflexo da luz do flash pode impedir de observar o detalhe. O detalhe é pouco perceptível aos olhos, bem como a lente da câmera fotográfica. As fotografias impressas perdem qualidade se comparadas à visualização em monitor de vídeo. Essas informações, o perito não pode se curvar diante delas, né? E colocar isso num laudo, porque isso vai fazer com que o juiz fique absolutamente desconfiado e confuso com relação ao laudo que está lendo, porque se ele não pode confiar na fotografia, se a fotografia não conseguiu captar com nitidez, então a gente tem que evitar esse tipo de postura nos laudos que a gente faz. As fotografias digitais, elas possuem metadados. Metadados são informações sobre a foto que foi capturada. Toda foto digital tem esses metadados. Nos metadados é possível encontrar desde o tamanho da foto até os direitos autorais, a configuração da máquina, abertura, velocidade, até o posicionamento de GPS. Alguns metadados de alguns equipamentos contém. Então,
É bom que a gente saiba, a gente que está lidando com fotografia, em documentos oficiais, como são os laudos periciais, que a qualquer momento uma foto dessa pode ser solicitada ao perito e nela pesquisados os metadados e ali vão ter todas as informações a respeito da captura daquela foto. Então é importante que o perito tenha em mente que qualquer dúvida que haja a respeito da captura da foto pode ser facilmente verificada através dos metadados. Toda foto digital tem os seus metadados, certo? Há itens nos metadados que são ineditáveis, ou seja, que a gente não pode alterar. Então ninguém pode fazer uma foto e fazer a alteração completa dos metadados, porque isso iria, vamos dizer assim, falsificar aquela captura. As normas da ABNT. Na 13752, que o Dr. Aécio colocou aí no nosso grupo para a gente poder pesquisar, a fotografia é citada no item 525, que é o objeto desse nosso vídeo, e ali são feitas algumas orientações a respeito da fotografia. É importante ressaltar, na parte vermelha lá embaixo, os senhores podem ver que a NBR 13752 ela considera a fotografia como um parâmetro de valorização do laudo pericial, razão pela qual é importante que a gente tenha em mente quando fotografar, a importância que isso vai ter no nosso laudo pericial. Outras normas da ABNT que falam em fotografia e que citam importância à fotografia é a 11682/2009, que é a estabilidade de encostas, 14653, avaliação de bens também, 8044 é a norma de projeto geotécnico, que também fala de fotografia, e a apresentação de trabalhos acadêmicos, a 14724 de 2011, que cita também a importância da fotografia nos trabalhos. A fotografia no judiciário, até pouco tempo, ela era obrigatória que fosse usada a fotografia de filme. Até pouco tempo atrás, que eu quero dizer aí, sei lá, 4, 5 anos atrás, talvez um pouco mais. Entretanto, diante do desenvolvimento inevitável da fotografia digital, a Justiça teve que se adequar à evolução e à ascensão da tecnologia da fotografia. A fotografia mudou muito depois que passou a ser digital, né? A fotografia passou a ser algo que era acessível só a poucas pessoas, a ser acessível a qualquer cidadão. Né? Minha mãe, por exemplo, tem 90 anos de idade e bate foto com o celular dela. Então, e nunca poderia pensar numa máquina de filme, né? Em pegar numa máquina de filme. Minha mãe, uma pessoa já idosa e tal, com muitas limitações devido à idade, com a fotografia digital e a facilidade do celular, da fotografia no celular, ela se encorajou a fazer algumas fotografias. Aqui nesse slide tem uma pesquisa da doutora Denise Marques Faria, que é advogada da Caixa Econômica Federal, do quadro da Caixa Econômica Federal, a respeito da aceitação das fotos digitais pelo judiciário. Aqui são alguns processos, algumas jurisprudências que foram, ou alguns trabalhos mesmo, nos quais o judiciário se curvou diante da aceitação da fotografia digital nos documentos oficiais de laudos periciais. Os arquivos que nós produzimos quando fotografamos são arquivos JPG ou JPEG. JPG é a terminação dos arquivos JPEG no sistema Windows, mas é tudo a mesma coisa. Esses arquivos, eles são objetos de compressão. Então a gente tem que saber um detalhe importante que eu chamo a atenção dos senhores, é que cada vez que a gente salva uma fotografia feita em JPEG, uma fotografia digital feita em JPEG, cada vez que ela é salva, ela perde qualidade, porque ela sofre uma nova compressão. Então é bom a gente evitar salvar muitas vezes, antes de colocar no nosso laudo pericial, aquela fotografia. Às vezes o perito, inadvertidamente, o engenheiro fotografa, aí salva com o nome, não, esse nome não ficou bom, vou salvar com outro nome, aí ele lembra aí ele esquece que
lá pela terceira, quarta vez que ele salvou o arquivo com outro nome, o procedimento do JPEG é compactador e por isso reduz a qualidade da fotografia. Então, quanto menos a gente puder salvar novamente uma fotografia em JPEG, melhor será a qualidade dela no final das contas. Negativos de fotos digitais. Esse é um aspecto interessante de se abordar. Existem algumas máquinas fotográficas e alguns equipamentos de celular que fotografam, quando você captura a foto, ele salva dois arquivos, um em JPEG, como nós vimos no slide anterior, e outro em RAW, R-A-W, RAW, que em inglês significa cru, né? Esses arquivos em RAW, eles são arquivos que são inalteráveis. Eles não podem ser alterados nos programas de edição de foto, como Photoshop e Photopaint e outros programas que a gente tem aí para alteração de foto. Então, quando você apresenta um arquivo em RAW, é como se você estivesse apresentando o negativo da foto, aquela de filme lá que a gente fazia quando a gente era bem mais jovem. Alguns equipamentos não produzem esses arquivos RAW, equipamentos mais simples de fotografia. Então essa é uma recomendação, uma sugestão que eu faço, que os peritos judiciais tenham equipamentos que produzam fotos em RAW. Na hora que você captura a foto, o equipamento salva duas imagens, uma em JPEG, outra em RAW. Então se a qualquer momento você precisar apresentar para o juízo o arquivo RAW da sua foto, porque ele é um arquivo absolutamente confiável, porque ele não é editável, ele não permite ser editado por um programa desses de edição de fotografia. Se em algum momento você tiver que apresentar isso por uma dúvida qualquer que o judiciário tenha, você tem esse equipamento, você tem essa foto na sua máquina produzida com essa terminação RAW. Cada marca, como está definido aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, cada marca de máquina fotográfica ou de celular grava a sua foto RAW com um tipo de terminação. As Canon, por exemplo, é CRW, as Nikon NEF, enfim. E depois esses arquivos eles são transformados em DNG, que em inglês é a terminação para Digital Negative, que é o negativo da foto digital. Os celulares mais modernos, tanto da Samsung quanto da Apple, que me parece que são as duas marcas mais usadas, não sei, me parece que sim, também tem alguns que já fazem as fotos que salvam dois arquivos, sendo um deles em RAW. Isso dá muita confiabilidade, a gente guarda esses negativos nas nossas memórias dos nossos laudos e a qualquer momento que formos questionados podemos apresentar esses arquivos que são a comprovação absoluta de que não houve qualquer alteração ou manipulação na foto. As máquinas fotográficas que produzem arquivos em RAW são cada vez mais populares, celulares também, como já falamos. Alguns princípios básicos da fotografia. Esses princípios que vamos ver aqui agora, gente, são princípios que a gente simplíssimos da fotografia, não é aqui nenhum curso de fotografia, como falamos no início, mas a intenção é que a gente possa, quando for fazer uma foto, pensar neles para poder conseguir capturar a melhor qualidade de foto. Isso lá na frente vai representar a maior qualidade nos nossos laudos periciais. Princípio da horizontalidade, a regra dos terços ou pontos de ouro, que é a mesma coisa, o enquadramento e a contextualização. Vamos ver cada um deles aqui rapidamente. Horizontalidade e verticalidade. Ninguém vai fotografar uma porta de elevador ou um pilar como aquele ali que está na obra com a máquina deitada. Se você deitar a foto, porque o motivo da sua foto ele é essencialmente vertical. Então você usa a máquina na vertical. Na foto 3 aqui embaixo, você quer mostrar um ambiente de garagem, duas entradas. Então, se você colocar a sua máquina fotográfica em pé na vertical, você vai complicar de mostrar esse aspecto horizontal da foto. Aqui também você quer mostrar uma janela que tem umidades no canto aqui, nos cantos da janela. Se você botar a tua máquina em pé, você vai cortar um dos cantos ou vai ter que se afastar muito. Se você se afasta muito, você perde o detalhe da foto. Então isso é horizontalidade e verticalidade, é se preocupar com a posição que você vai colocar a sua máquina ou o seu celular
de acordo com o que o seu objeto fotografado exige. Aqui são os pontos de ouro, que são nada mais nada menos do que dividir a sua fotografia em 9 partes, em 3/3, tanto na vertical quanto na horizontal, e no cruzamento das linhas você tem ali os pontos de ouro. O que são os pontos de ouro? São pontos que, estudadamente, a sua visão é chamada a atenção mais para aqueles pontos numa fotografia. Então, sempre que você quiser mostrar um detalhe na sua fotografia, procure posicionar nesses pontos aí. E aí você vai conseguir que o juiz, na hora de ler o seu laudo, ele consiga direcionar o olhar dele. Exemplo, aqui eu estou mostrando aqui um descolamento aqui de uma parede, me parece, de um teto. Então o que fizemos? Colocamos aqui a parte onde o descolamento é mais grave, justamente próximo desse ponto de ouro da fotografia. Poderia estar aqui? Poderia, mas aqui fica melhor. Esse ponto de ouro aqui do lado esquerdo é sempre o ponto de ouro que a pessoa olha primeiro, né, por uma questão de ler da esquerda para a direita. Então isso aqui tem um efeito psicológico, né? Aqui, por exemplo, a gente colocou esse lascamento aqui no ponto de ouro do terço inferior, porque se pretendia mostrar todo o pilar e aqui esse lascamento. Então a gente se preocupar com o posicionamento em relação a esses pontos da fotografia. Isso facilita muito a leitura da foto por quem é leigo e vai ler o nosso laudo. Aqui o enquadramento. Reparem que na foto, aqui nessa foto, o cidadão mostrou um monte de céu aqui e perdeu aqui o final do muro. Então, quer dizer, o enquadramento não ficou legal, porque a gente acaba mostrando o céu, que não tem nenhuma informação que nos seja útil, e cortamos o muro aqui embaixo. Então, se eu tivesse abaixado um pouco a máquina fotográfica ou o celular, eu teria cortado um pedaço de céu aqui, não perderia nenhuma informação, porque aqui não tem nada, mas conseguiria mostrar toda a base do muro aqui. A mesma coisa aqui nesse caso, só que ao contrário, ele mostrou um monte de pedaço de rua aqui embaixo e perdeu lá em cima informações aqui do prédio, informações que talvez pudessem ser mais úteis. Então seria simplesmente levantar um pouquinho a câmera, que você conseguiria centralizar um pouco melhor essas informações e cortar o que não interessa. Mais uma vez aqui, ele não mostrou nem o cachorro, nem a janela, nem a grade da garagem, né? Ele não mostrou absolutamente nada. Então a gente não sabe aí o que o cara quer mostrar. Isso fica complicado, podia ter melhorado o enquadramento. Ah, mas ele queria mostrar aqui essa umidade ascendente aqui. Bom, se ele queria mostrar essa umidade ascendente, primeiro ele já devia ter fotografado depois da grade, né? Ou colocado a máquina aqui no espaço entre as duas barras de ferro. Para poder mostrar só a umidade ascendente. Essa foto aqui é uma foto de péssima qualidade, porque você olha para ela, você não sabe se o cara está mostrando a Brasília estacionada, se está mostrando o cachorro, enfim. Esse tipo de coisa, o enquadramento ajuda muito quando a gente vai fazer a foto. Aqui um outro exemplo, né? O cara mostrou novamente, como aquela primeira lá, um monte de céu nublado e a gente não sabe o que ele quer mostrar exatamente. Aqui tem umas placas de trânsito, um posto Shell aqui bem pequenininho, cortado pela metade. Então o enquadramento é muito importante para a gente poder ter qualidade na foto. Aqui a contextualização. Aqui temos um pilar com corrosão de armadura, sintomático de corrosão de armadura, com essa fissura vertical próxima da aresta do pilar aqui, né? Então a gente abriu esse pilar para poder verificar se existia mesmo corrosão aqui dentro. Então a gente primeiro mostra o pilar fechado, com a fissura, depois a gente mostra logo depois da abertura e aí a gente faz um zoom, um close, para poder mostrar mais de perto ali o que está se pesquisando, né? Isso é uma contextualização, quer dizer, eu estou contextualizando essa manifestação patológica nesse pilar ao longo das 3 etapas da fotografia. Mesma coisa aqui. Se eu mostrasse diretamente essa trinquinha aqui, essa fissura no canto dessa janela, eu não saberia direito em que lugar eu estou e tal, né? Então eu primeiro mostro essa janela de longe, né? Poderia ter colocado aqui uma marcação de um círculo vermelho, por exemplo, com uma seta, isso para a elaboração de um laudo. E aqui então eu colocaria a seta, então fica fácil de entender que esse canto aqui é o canto dessa janela aqui que está sendo mostrado na fotografia. Aqui eu estou contextualizando onde que está aparecendo aquela fissura, aquela trinca. A mesma coisa aqui, essas são 2 fotos feitas que mostram ali
um estufamento de pintura, algum problema ali na textura ali em cima, só que a gente não fica sabendo aonde é. Isso pode estar em qualquer lugar da casa, a gente não sabe em que fachada que é, a gente não sabe em que altura do chão que está, a gente não sabe se isso ali é um teto, se isso aqui é um teto ou é uma parede, porque a fotografia dá uma ilusão de perspectiva, pode dar uma ilusão de perspectiva falsa. Aqui por esse cantinho aqui, ó, eu suponho que isso aqui seja um teto, nem me lembro mais porque agora eu não me lembro que foto é essa, suponho que seja um teto por esse cantinho aqui, mas imagina se não tivesse esse cantinho, né, ficar só esse negócio aqui, a gente não saberia se isso é uma parede ou é um teto. Então é preciso que se tenha em mente, né, que a pessoa que está lendo o laudo é um juiz, ele não é engenheiro como nós, ele é leigo e ele não sabe o que tá lendo. Quer dizer, quanto mais informação a gente puder passar para ele, mais fácil dele entender o que a gente está querendo mostrar. Ainda sobre a contextualização, uma forma muito interessante da gente contextualizar nossas fotos é essa que os senhores estão vendo aqui, ó. A gente pode, numa planta baixa do imóvel, colocar as setas e o número da foto, e essa seta indicando a posição que nós estávamos quando fizemos a foto. Isso aqui é muito interessante e muito importante a gente colocar nos nossos laudos, né? Veja que ali nós temos uma planta de um loteamento, aí fizemos uma foto aqui, a foto número 1 foi nessa direção, pegando esse primeiro lote aqui, depois do cul-de-sac aqui, esse primeiro lote, aí a foto número 2 já foi pegando o segundo lote ali do outro lado. Então essa é uma outra contextualização interessante, né? Que se a gente puder marcar nos nossos laudos a posição em que estávamos quando fizemos a foto, isso aí orienta demais quem está vendo, quem está lendo o laudo e não esteve lá no local do problema como nós estivemos, no local da perícia como nós estivemos. Outros aspectos importantes na fotografia e que normalmente são problemáticos, que se apresentam problemáticos em algumas fotografias, são a falta de foco, a nitidez, a foto tremida, a foto queimada, a foto escura, a foto com sombra ou fundos indesejados. Vamos dar uma olhada nisso aí rapidamente. Uma foto fora de foco. Está sendo mostrado aí um chapisco que me parece que tem ali alguns sinais de umidade ou de saponificação, etc. E a foto está absolutamente fora de foco, não tem nenhuma nitidez, não dá para ver, dá até uma certa agonia olhar ali para aquela foto, porque o que aconteceu ali? Ou o perito, ou a pessoa que fotografou se aproximou demais do chapisco ali e acabou ficando fora de foco, porque a máquina tem uma limitação de distância em que ela foca, né? Toda máquina, mesmo um celular tem isso. Se você quiser alterar essa capacidade da máquina, você tem que mexer na máquina. Pode ser também que você disparou a foto muito rapidamente, ou então você errou no uso do foco manual. Esse último ali já é mais difícil, porque poucas pessoas fotografam no modo manual da máquina, né? Porque não estão muito a fim de pensar em abertura, em velocidade, em ISO, etc. Então, as pessoas usam mais os automáticos. O automático costuma focar, mas às vezes você bate a foto tão depressa que não deu tempo do automático focar. E por isso a foto sai fora de foco ou sem nitidez. Aqui um outro erro, que é a foto tremida, né? Como o local está escuro, a máquina precisa de um tempo maior da penetração de luz, e aí você balança o braço e a foto treme, e você não consegue mostrar o que você queria mostrar. Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e colocam essas fotos nos laudos. Isso é um problema para quem está lendo o laudo, porque o cara não consegue ver rigorosamente nenhum detalhe ali, porque está tudo tremido. Novamente o disparo muito rápido, novamente o excesso de aproximação, velocidade baixa seria uma regulagem na máquina para quem não trabalha no modo automático, trabalha no modo manual. Ou então na movimentação da câmera na sua mão. Você está mal apoiado, você está tremendo, você está perto da hora do almoço, está desenvolvendo uma hipoglicemia, começa a tremer, aí você tira a foto tremida. Isso tudo pode acontecer com quem fotografa, né? Então, se você puder apoiar a sua máquina, claro que você não vai levar tripé, talvez não seja o caso, mas você pode usar um apoiar. Existem posturas que você pode assumir que você treme menos, balança menos o seu corpo. Existem aí livros a respeito do assunto, interessante, quem quiser se aprofundar.
Se você dobrar ligeiramente os joelhos, você já treme menos. Enfim, se você encostar o braço no seu corpo e ficar só com o antebraço afastado para fotografar também, você treme menos. Enfim, são alguns macetes aí para evitar esse tipo de coisa. Aqui é uma foto queimada, em que você bate, você tem um excesso de luz entrando pela foto e você não consegue, você vê que a cara do cidadão ali que está aplicando o produto ou fazendo ali um exame qualquer ali no piso, já não dá para ver porque ficou escura, ficou no contraluz, então há um excesso de luz entrando ali, você fotografando de frente para a luz, você queima a foto. A gente chama isso de contraluz, está escrito aqui embaixo. Aqui um outro problema que é a foto escura, né? Existe muito pouca luz no ambiente para a sua máquina captar os detalhes. Então se você quiser mostrar que aquela madeira daquele telhado ali, por exemplo, está com algum tipo de infestação, ou está com algum tipo de, sei lá, que está quebrada, alguma manifestação patológica, aí você não consegue porque está escuro demais. Então você teria que usar o flash da sua máquina e não deixar isso por conta da máquina, porque se você deixa por conta da máquina, às vezes a máquina põe o flash onde não devia e acaba criando um excesso de luz, como na foto anterior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Fotos com sombra, em que o mau posicionamento da pessoa que está fazendo a foto, do perito no caso, acaba botando a foto dele na fotografia. Eu quero mostrar um pé de parede ali de alvenaria que pode estar com algum problema ali embaixo, não sei, talvez uma umidade ascendente, alguma coisa, e acaba ficando entre o sol e a parede, e aí a projeção da foto do perito acaba aparecendo ali. Isso é sempre muito desagradável, né? Cansei de ver lá nos periciais com fotos desse tipo. Acaba sendo uma coisa assim um pouco engraçada, mas existe, acontece, pode acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado para isso. Às vezes não é assim tão gritante, tão didático quanto está aqui nesses exemplos que eu estou mostrando aos senhores, mas às vezes uma cabeça, um pedaço de cotovelo, um braço que fique na frente ali, já prejudica completamente a foto, né? E aqui, fotos com fundos ou detalhes indesejados. Ali o colega fotografou uma caixa de esgoto, né? E ali aparece, enfim, algumas coisas ali dentro da caixa de esgoto que talvez fosse melhor que não aparecesse na foto. Talvez um outro posicionamento, talvez se ele se posicionasse do outro lado para fotografar, não fotografasse tão de cima como fez ali a primeira foto, não aparecessem aqueles elementos ali que não são tão agradáveis. Na foto do lado, o cidadão ali saindo, enfim, tentando prejudicar o trabalho da repórter ali, acaba prejudicando e o cinegrafista não se deu conta e acabou registrando, o cinegrafista ou o fotógrafo, não sei, registrando aquela postura ali inadequada. A gente precisa estar sempre vendo toda a área da foto para ver se não tem ali nenhum detalhe que possa prejudicar a foto. Uma coisa muito comum também que lembrei agora, nessas fotos que a gente bate de cima, como na primeira ali, é a gente fotografar o próprio pé nosso, aparece a ponta do nosso sapato na foto que vai para o laudo. Pô, isso aí é um negócio chato pra caramba, é melhor não fazer isso, né? Aí você vai dizer, não, Marco, mas pô, eu posso tirar isso no Photoshop e depois com esse pé eu posso cortar, fazendo uma corte na foto. Pois é, se você estiver fotografando em RAW, como nós vimos lá, se você fizer esse corte, você perde a condição de RAW. A foto deixa de ser uma foto de negativo digital, já será uma foto alterada. Então é melhor tomar cuidado na hora da captura do que deixar para pensar nisso na pós-produção da foto, né? Aqui são alguns laudos, algumas folhas de laudo laudos e pareceres técnicos que nós fazemos, e coloquei ali só para mostrar aos senhores como é que nós apresentamos essas fotos nos nossos laudos. Pode ser feito no meio do texto, como na primeira folha da esquerda ali, ou pode ser feito num relatório fotográfico final, em que a gente referencia cada texto lá da frente nas fotos finais. Esse aqui, evidentemente, não deve ser um laudo pericial, porque as fotos não estão numeradas, né, nos laudos periciais, como bem disse o Dr. Aécio aí no vídeo que ele colocou. As fotos nos laudos periciais é obrigatório que sejam numeradas, né? E aí não estão numeradas. Então isso aí deve ser um parecer técnico que fizemos, ou um relatório, alguma coisa, não me lembro agora, mas apenas para mostrar aos senhores como é que é a apresentação disso dentro dos nossos laudos, dos nossos pareceres ou dos nossos documentos técnicos de engenharia. Se fosse um laudo pericial, essas fotos teriam que seguir as recomendações da NBR. Aqui novamente a gente
na utilização de apresentação de trabalhos acadêmicos ou nos laudos periciais, as fotos têm que ser numeradas, como estão aí nessa folha que fizemos agora ali, as fotos ali, o número foto 13, foto 14 e tal, não podemos esquecer. Reparem que procuramos sempre fazer ali o posicionamento, o enquadramento das fotos, de modo que possa mostrar tudo que se quer mostrar exatamente, a fachada completa da casa, o detalhe das fissuras ali, ou no canto da janela, com as setas, etc. Tudo isso dentro de todos aqueles parâmetros que vimos até agora, de enquadramento, e, enfim, de iluminação também, para não ter problema de foto escura e etc. Tal. Avançando, aqui no final, já chegando ao final aqui da nossa conversa, eu deixo aqui algumas dicas e sugestões finais. A primeira delas é procurar o engenheiro deve procurar fazer um curso de fotografia digital. Há alternativas gratuitas na internet para isso. Não tem nada de muito difícil, é uma coisa que vale a pena, é um investimento que se faz na nossa profissão. Parece, Marco, mas eu sou engenheiro, eu não sou fotógrafo e tal. Não, bom, apenas a gente também estudou muita coisa na faculdade de engenharia que a gente hoje não usa no nosso dia a dia. Então vamos estudar uma que nós vamos usar no nosso dia a dia, porque se fazemos perícias, teremos que usar fotografia. E se vamos fotografar, por que não saber como fotografar? Acho interessante, recomendo isso. Eu já fiz um curso de fotografia digital, vários cursos de fotografia digital, um deles no Senac, aqui em Florianópolis, que é muito bom. Enfim, os senhores têm aí alternativas cada vez mais fáceis de se acessar para conseguir obter informações bem bacanas sobre fotografia. É bom conhecer também o seu equipamento, é bom ler o manual do seu equipamento. As fotos com celulares modernos muitas vezes são melhores do que as fotos com as máquinas fotográficas. Eu já me vi em situações em que consegui fotografar uma trinca, uma fissura, um problema qualquer com o meu celular e não consegui fotografar essa mesma fissura com a minha máquina fotográfica que eu sempre levo nas minhas vistorias periciais ou nas vistorias que faço para fazer pareceres técnicos. Verifique se a data e a hora do seu equipamento estão corretas, porque essas informações vão ficar gravadas no metadados da sua foto e alguém pode questionar isso um dia e você ficar com cara de tacho porque a data está outra, data ano 1930, uma coisa desse tipo, então fica complicado. Verifique sempre a data do seu equipamento. Verifique se a sua máquina fotográfica está programada para incluir a data e a hora na foto, se for isso que você quer. Tenha baterias reservas, verifique a luz do ambiente. Fotografar com sol claro, gente. Pode ser uma coisa que todo mundo fala assim, vamos fotografar porque está sol e tal. O sol de meio-dia e o sol a pino, o sol um dia bem ensolarado, não é a melhor luz para fotografia. Por que não é? Porque ela produz sombras escuras, sombras duras. Então a gente chama isso de luz dura. Então a melhor luz para fotografar é a luz de um dia nublado, de um dia chuvoso, que é uma luz difusa e que produz sombras claras e você acaba conseguindo mostrar detalhes que na luz do sol a pino, um dia claro de sol, um dia de praia, você não consegue mostrar. Verifique o modo de disparo da sua câmera. Não aperte o botão de disparo no movimento só, porque quando você aperta no movimento só, você faz a tua câmera tremer, balançar. Isso pode produzir uma foto tremida. Acostume-se a apertar o botão da sua máquina em 2 etapas. Se você estiver fotografando com celular, o celular tem um recurso que pouca gente sabe. Quando você aponta o celular para fazer uma foto, se você der um toquezinho com o dedo no meio da tela do seu celular, ele vai fazer o foco naquele objeto onde você tocou o seu dedo. Então você primeiro toca o dedo ali para depois bater a foto. Então é a segurança de que a sua foto vai sair no foco. E o foco vai estar exatamente onde você bateu com o dedo ali, sobre o rosto de uma pessoa ou sobre uma trinca, fissura numa parede. O celular tem esse recurso. É fácil de conseguir ver isso no seu celular aí. Nunca faça fotos de frente para o sol, porque qualquer foto que você fizer de frente para o sol, você vai ter aquele problema que já vimos ali atrás, de excesso de luz e de ficar, a imagem que tiver à frente da luz vai ficar absolutamente escura. Então você vai ficar com um contraluz muito forte.
se você não tiver outro jeito, você quer mostrar alguma coisa que está de frente para a luz, você use o flash da sua máquina ou do seu celular, porque aí o seu flash vai servir como luz de enchimento, ou seja, vai encher aquilo que vai ficar preto, vai encher de luz aquilo que vai ficar preto no contraluz que você está fazendo ali. Aí o flash pode te ajudar. Se você quer mostrar alguma coisa, por exemplo, uma fissura que está embaixo de uma janela e você está na vistoria, está ao meio-dia, sei lá. Pô, então está entrando uma luz infernal pela janela. Marco, eu não tenho outro jeito, eu tenho que fotografar a fissura porque ela está ali, tem que ficar de frente para a janela. Bom, esse é o momento de você acionar o flash da sua máquina ou do seu celular para que a luz do seu flash encha de luz aquele preto que vai ficar porque você está fotografando contra a luz. Esse é um recurso. Isso tudo você consegue aprender no curso de fotografia. Senhores, era isso. Espero ter conseguido transmitir o que pretendi. Fiz esse vídeo no menor tempo possível e quero o mais agradecer aí a oportunidade que me ofereceu o Dr. Aécio e um abraço a todos vocês aí.